Seja muito bem-vindo ao guia definitivo das raças e classes no Lineage 2. Tudo que você precisa saber para escolher a raça e a classe que vai combinar com seu estilo de gameplay, você vai ver nesse vídeo. Todo esse material é produzido com muito carinho e dedicação, então fortaleça com seu like, inscreva-se aqui no canal e lembre-se de comentar nesse vídeo. Isso ajuda a fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas que, assim como você, estão querendo aprender ou são fãs de Lineage. Então, bora pro conteúdo. Lembrando que este é um conteúdo patrocinado pela Brabus Academy, a sua academia de conteúdo sobre o universo do Lineage. Para saber mais, acesse o link aqui da descrição e faça parte do Brabus Club. No Lineage, todas as classes são livres para usar quaisquer tipo de arma. No entanto, cada classe possui uma afinidade com um tipo de arma específico. Isso quer dizer que você terá um bônus aumentado de habilidades específicas da sua classe sempre que utilizar a arma própria dela. É importante se atentar também para a escolha da sua primeira job, ela que vai determinar a vocação do seu personagem. Se você não sabe o que são as jobs, elas podem ser resumidas em uma especialização da sua classe, e elas acontecem nos levels 20, 40 e 76, e são conhecidas como primeira, segunda e terceira job. Bom, escolher a raça que você irá jogar determinará de certo modo o estilo de gameplay que você vai ter aqui no Lineage. Então, vamos explicar as principais características de cada raça e suas respectivas classes, para que você esteja preparado para escolher o que melhor irá se adequar ao seu estilo de gameplay. Composto por 5 raças, o Lineage te permite jogar com humanos, elfos, dark elfos, orcs e dwarfs, os famosos anões. Todas essas raças você poderá jogar com personagens fighters, os lutadores, ou místicos, com exceção dos anões que possuem apenas fighters como opção. Vamos começar conhecendo os humanos. Famosa por ser considerada a raça mais balanceada em status, os humanos fighters são um tipo de lutador básico que possui destreza e força. No estilo de jogo, eles são habilidosos em combates de curto alcance, principalmente usando espadas, mas também podem se especializar em combates de longo alcance mais tarde em suas jobs. O humano fighter, em sua primeira mudança de classe, poderá se tornar Warrior, os que querem seguir o caminho para Warlord, guerreiros que usam lanças, ou os duelistas, guerreiros que usam espadas. Ele pode se tornar também Knight, os que querem seguir o caminho do tanque paladino ou Dark Avenger, guerreiros que são especializados em defesa. Poderá também se tornar um Rogue, os que querem seguir o caminho furtivo de um Treasure Hunter, os que usam adaga, ou de longo alcance, os Hawkeye, que usam arco e flecha. Já os místicos podem conjurar feitiços e usar túnicas. Podem utilizar também cajados, maças e espadas mágicas. Os humanos místicos são excelentes magos de conjuração e invocação, mas podem seguir o caminho de suporte também. O humano místico, em sua primeira mudança de classe, poderá se tornar um Wizard, magos capazes de causar um grande dano aos inimigos. Esta classe poderá escolher entre Sorcerer, que são os magos do fogo, Necromancy, magos de evocação de mortos, ou Warlock, que é o mago de evocação de aliados para combate. Ele poderá também se tornar um Cleric, magos capazes de ajudar os companheiros em batalhas com curas, os famosos Bishops, e suporte mágico, os famosos Profetas. Avançando para a próxima raça, nós temos os Elfos, que são velozes em ataque, movimento e lançamento de magias. São precisos em seus ataques, além de ter um alto poder de evasão. Seu ponto fraco é a sua força de ataque quando comparado a outras raças. Os elfos lutadores possuem destreza e usam armaduras leves e pesadas. No estilo de jogo, eles são habilidosos em combates de curto alcance, principalmente usando espadas, mas também podem se especializar em combates de longo alcance mais tarde em suas jobs. O elfo lutador, em sua primeira mudança de classe, poderá se tornar um Elven Scout, os que querem seguir o caminho para Planeswalker, caçador de recompensas que usam espadas curtas, ou o caminho do Silver Ranger, os arqueiros. Poderá também se tornar um Elven Knight, os que querem seguir o caminho para Temple Knight, guerreiros especializados na defesa, ou o Sword Singer, encantadores que dão suporte através do canto, ou os famosos Songs. Já os elfos místicos são capazes de conjurar feitiços e usam túnicas. Podem utilizar também cajados e espadas mágicas. Os elfos místicos são excelentes magos de conjuração e invocação, mas podem seguir um caminho de suporte auxiliando seus amigos com buffs e curas. O elfo místico, em sua primeira mudança de classe, poderá se tornar um Elven Wizard, magos capazes de causar muito dano aos inimigos, e essa classe pode escolher entre o Spell Singer, que são os magos da água, ou o Elemental Summoner, que são magos de invocação de elementais que causam danos também. Já o Elven Oracle são magos capazes de ajudar os companheiros em batalhas com curas e suporte mágico, o Elven Elder. Avançando para a próxima raça, nós temos os Dark Elfos, que são conhecidos pelo seu alto poder de força e inteligência. Os Dark Elfos lutadores possuem grande força e utilizam armaduras leves e pesadas. No
estilo de jogo, eles são habilidosos em combates de curto alcance, principalmente usando espadas, mas também podem se especializar em combates de longo alcance mais tarde em suas jobs. Os Dark Elfos lutadores, em sua primeira mudança de classe, poderão se tornar Assassin, os que querem seguir o caminho para Abyss Walker, os caçadores de recompensas que usam espadas curtas, ou o caminho do Phantom Ranger, os arqueiros. O jogador poderá escolher também o Palosk Knight, os que querem seguir o caminho para Shilling Knight, guerreiros especializados na defesa, ou Blade Dance, dançarinos que dão suporte através da dança. Já os místicos dessa raça são uma classe poderosa em conjurar feitiços e usar túnicas. Podem utilizar cajados, maças e espadas mágicas. Os Dark Elfos místicos são excelentes magos de conjuração e invocação, mas também podem seguir o caminho do suporte, auxiliando seus amigos com buffs e curas. O Dark Elfo místico, em sua primeira mudança de classe, poderá se tornar um Dark Wizard, magos capazes de causar muito dano ao inimigo. Esta classe pode escolher entre o Spellholder, que são os magos do vento, ou o Phantom Summoner, mago de invocação de elementais que causam dano. Mas poderá escolher também se tornar um Shilling Oracle, que são magos capazes de ajudar os companheiros em batalhas com curas e suporte mágico, o Shilling Elder. Passando para a próxima raça, nós temos os Orcs, que além do tamanho, possuem grande força e são robustos em vida e mana, possuem alta capacidade de regeneração de vida, no entanto, são classes lentas em movimento, lançamento de magias e ataques. Os Orcs lutadores possuem grande força e utilizam armaduras leves. No estilo de jogo, eles são habilidosos em combate corpo a corpo, principalmente usando espadas de duas mãos e grandes garras. O Orc lutador, em sua primeira mudança de classe, poderá se tornar um Orc Rider, os que querem seguir o caminho para se tornarem um Destroyer, destruidores importantes para a conquista dos raid bosses. Esses lutadores utilizam grandes e poderosas espadas de duas mãos, mas também são capazes de utilizar lanças com maestria. Ele poderá também se tornar um Orc Monk, os que querem seguir o caminho para um Tyrant, guerreiros especializados no combate corpo a corpo. Esses lutadores utilizam grandes garras e são extremamente rápidos em seus ataques quando estão sob efeito dos totens. Já os Orcs místicos são capazes de conjurar poderosos feitiços, doenças e encantamentos. Eles usam túnicas e podem utilizar cajados, maças, machados e espadas mágicas. Os Orcs místicos são excelentes magos de conjuração, mas podem também seguir o caminho do suporte, auxiliando seus amigos com buffs e curas. O Orc místico, em sua primeira mudança de classe, poderá se tornar apenas um Orc Xamã, que são magos capazes de auxiliar seus amigos com suporte mágico e conjurar magias e doenças. Esta classe pode escolher entre o Warcry, os magos especializados em suporte para classes lutadoras, ou o Overlord, mago de conjuração especializado no suporte de classes mágicas. Ou poderá também se tornar um Overlord, que tem como particularidade a regeneração de CP e é capaz de dar suporte a clãs e alianças. Avançando para a última raça, nós temos os Anões, ou se você preferir, os Dwarfs. Você precisa saber que esses baixinhos aqui, eles são os únicos capazes de criar itens, além de possuírem grande força e uma maior capacidade em seus inventários. Os Anões são um tipo de artesão e colecionador de itens, que possui grande força e utiliza armaduras pesadas. No estilo de jogo, eles são habilidosos em combate corpo a corpo, principalmente utilizando grandes machados. São capazes de invocar autômatos para auxiliar nas guerras de conquista de castelos e durante a sua caçada. O anão, em sua primeira mudança de classe, poderá se tornar um artesão, os que querem seguir o caminho para se tornarem um Warsmith, artesãos capazes de produzir armas e armaduras poderosas. Esses lutadores utilizam grandes machados. Ele poderá também se tornar um Scavenger, os que querem seguir o caminho para um Bounty Hunter, guerreiros especializados em colecionar itens e materiais valiosos. Esses lutadores utilizam grandes machados, mas também possuem aptidão com lanças. E assim, você acabou de conhecer as 5 raças do Lineage e suas principais classes. Com qual das raças você mais se identificou? Compartilhe aqui nos comentários e nos conte também o que você achou desse conteúdo. Venha reviver a nostalgia do bom e velho Lineage aqui no Bravos Club. Um grande abraço e nos vemos em game.